Boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o período pré-socrático ou o período cosmológico, tá? É a nossa aula de número 2 do material de vocês, né? Então, o que seria esse período na filosofia, né? O primeiro período da filosofia grega é denominado assim, né? Período pré-socrático ou cosmológico. Cosmológico que vem de cosmos, né? Que é a oposição à visão mitológica, a visão dos deuses, aquela visão que explicava tudo através da mitologia. Porque seus representantes fizeram uma filosofia diferente daquela que foi feita por Sócrates, vamos dizer assim. Os gregos, então, criaram um modo de pensar diferente, autônomo e voltado mais para o racional. É certo que os pré-socráticos deixaram suas contribuições para a cosmologia, e cada um deles descreveu elementos como a explicação para as coisas, né? Uma forma de explicar, cada filósofo tentou dar uma explicação para a origem das coisas, né? Então, a partir disso aí nós vamos trabalhar um pouquinho as primeiras escolas do pensamento, né? Vamos ver lá. Os questionamentos, a investigação dos filósofos partia desta pergunta: qual é a matéria-prima básica do cosmos? Então, como é? Como é essa matéria? Do que é feita essa matéria? Como que essa matéria dá forma, dá origem às coisas? Sempre levando em consideração que esta origem, esta matéria seria essencial para que existisse a vida. Quais são então essas primeiras escolas de pensamento? A escola jônica ou escola de Mileto, né? A escola pitagórica, a escola eleata ou eleática e a escola atomística. Então, essas escolas que pensaram, vamos dizer, a origem de todas as coisas. Iniciando então pela escola jônica ou a escola de Mileto, os principais filósofos foram Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Teve início com Tales de Mileto, que em alguns livros traz como o primeiro filósofo, né, que se teve conhecimento dessa escola de pensamento. Então, Tales de Mileto, que era o fundador, inclusive recebe o seu nome, né, Mileto, que era do lugar onde Tales era natural, dizia que a água era o princípio e a origem de todas as coisas. Depois Anaximandro, né, também investigando, refletindo sobre a origem de todas as coisas, dizia que seria indefinível, né, e ele chamou esse pensamento dele, essa indefinição, de ápero. Depois tivemos Anaxímenes, onde dizia, contrariando Tales, né, em Anaximandro, para ele o princípio de todas as coisas era o ar. E por último, então, Heráclito, que dizia que o princípio de todas as coisas era o fogo. Quer dizer, cada um deles investigava e tinha uma ideia sobre a origem, o princípio das coisas. É interessante lembrarmos que Heráclito ele tem eu chamaria até de descrença, vamos dizer assim, né, em Deus, porque para ele Deus não existia, Deus era a natureza, Deus estava no dia e na noite, na guerra e na paz, no inverno e no verão. Mas tudo isso era muito dinâmico para ele, né? E mudado por intermédio do fogo. Porque para ele tudo era, as coisas fluíam, as coisas estavam em constante transformação. Em uma de suas teorias, que é bem importante, é que ele diz que ninguém criou o mundo, que Deus não criou o mundo, porque esse Deus para ele não existia. Então, em que o mundo sempre existiu, que ele não precisou de alguém para ser criado. A escola pitagórica. A escola pitagórica,
principal filósofo, Pitágoras de Samos. Nós já falamos um pouquinho dele na primeira aula, né? Foi ele que criou o termo, inclusive, filosofia, né? Era filósofo matemático e nasceu na Itália, no sul da Itália, bem no sul da Itália. Ele defendia, então, Pitágoras de Samos, é claro, filósofo matemático, né? Que o número era a substância de todas as coisas. Então, a maior contribuição dos pitagóricos foi a tese de que todas as coisas são números, que se relaciona à teoria da harmonia, números e harmonia. Associada à astronomia, essa teoria fez com que Pitágoras pensasse que o universo também era organizado por relações matemáticas. Aí ele criou, então, a criação dele, a teoria da harmonia das esferas, porque para ele o universo é objetivo, é prático, é matemático. O legado, então, de Pitágoras de Samos foi o Teorema de Pitágoras, que vocês devem conhecer ou lembrar, né? Que resultou no estudo dos triângulos, né? A trigonometria. Pitágoras descobriu a ligação entre os intervalos musicais e os números. Enfim, a essência de todas as coisas para ele era a ordem, que podia ser representada, essa ordem, é lógico, matematicamente. Por exemplo, na ordem da natureza, tudo muito claro, tudo muito preciso, segundo ele. Vamos à escola eleática ou escola eleata, né? Os filósofos principais, Xenófanes, Parmênides e Zenão. Esses três filósofos, eles abordaram o mesmo problema, e as respostas que eles obtiveram para este problema, vamos dizer assim, né, investigado por eles, foram muito parecidas. As questões nesta escola eleática concentraram-se na comparação entre o valor do conhecimento sensível e o valor do conhecimento racional. Quer dizer, aquele conhecimento que vinha dos sentidos, né, e aquele conhecimento que vinha da razão. O mundo, para Zenão e Parmênides, seria estático e imutável, quer dizer, as coisas fluiriam, não estariam em constante movimento. Este mundo sensível, que eles deram muita ênfase, estava condicionado às observações e às sensações. Então, ele daria origem a incertezas, a opiniões variadas. Portanto, segundo eles, essas opiniões elas seriam pouco confiáveis. Por isso, eles defendiam o conhecimento racional. Os filósofos dessa escola, então, criaram diversos argumentos, né, para demonstrar a inexistência do movimento, como eu falei agora há pouco. Xenófanes tinha o pensamento mais voltado para a religião, né, ele era cristão. Então, para ele, Deus, né, era perfeito, era uno, era imutável. E, segundo Xenófanes, a terra e a água eram a base de todas as coisas. E a outra escola é a escola atomística, né, que tem Demócrito e Leucipo, filósofos atomistas. Né? Esses filósofos refletiam a respeito de como a matéria é formada. Então, como que Leucipo e Demócrito viam esse átomo, vamos dizer assim, né? Eles viam o átomo como peças de um quebra-cabeça. E essas pecinhas, elas se uniriam para formar estruturas mais complexas. Então, para os atomistas, né, a natureza consiste em dois princípios fundamentais, átomo e vazio. Então, assim, essa aula de número 2 do material de vocês, perdão, ela é bem curtinha, ela fala sobre esses assuntos, né? É bom que vocês façam a leitura, claro, para complementar, né? E
Eu vou finalizar essa aula de hoje propondo, então, que vocês, após ouvirem, né, e fazerem a leitura do material, responderem os exercícios de fixação. Finalizo a aula de hoje com um pensamento de Demócrito, para deixar uma reflexãozinha para vocês. A felicidade não está nos bens, nem no ouro. O sentimento de felicidade habita a alma. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau.